Que Jesus nos abençoe, meus amigos, companheiros de jornada evolutiva. Eu sou Alexandra Dantas e a partir deste momento nós vamos começar a refletir melhor sobre as lições do Mestre Jesus, sobre a nossa doutrina consoladora. Mais um momento doutrinário se inicia e neste momento eu convido a todos vocês a nos concentrar no aqui, no agora, nos distanciando de pensamentos, de preocupações, de angústias que nesse momento não vão nos auxiliar a nos concentrar no bem que vamos receber através desta exposição doutrinária do Canteiro de Fraternidade. Vamos iniciar com a leitura edificante, em seguida será a nossa oração e vamos dar continuidade com as reflexões doutrinárias de Luiz Barros. Então vamos começar? O capítulo que nós vamos ler é o 137, intitulado Inimigos, do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda a parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laborosas e rudes, na terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói. Deliberadamente nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com a aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Então vamos agora fechar os nossos olhos e nos concentrar em Deus. Pai misericordioso, estamos aqui, Senhor, dispostos para mais um momento de elevação da alma. Permite, Deus, que a Tua misericórdia neste momento possa iluminar as nossas consciências, a fim de que, amparados pelo Teu amor, nós possamos, Senhor, ter melhor ouvidos de ouvir a Tua palavra e assim nos deixar, Senhor, penetrar por esse fogo divino, a nos animar, a nos enobrecer, a nos elevar a pensamentos, a paisagens mentais onde o amor deve prevalecer. Fortalece cada vez mais, Senhor, também
o nosso expositor de hoje, Luiz Barros, a fim de que eu mesmo continue sendo sempre, Senhor, um agente multiplicador da paz do Evangelho de Jesus. A todos os voluntários do Canteiro de Fraternidade que fazem desse momento ser presente e ativo, que o teu amor também possa, Senhor, abençoá-los. E a todos nós aqui, desejosos da palavra divina, que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. Sendo assim, com a tua permissão, vamos dar início à palestra da tarde de hoje. E agora vamos ficar com Luiz Barros, a quem cabe a exposição de hoje. Olá, meus irmãos, paz e bem, muita luz aí, sabedoria a todos. Vamos, nessa tarde de segunda, tratar, de um texto retirado do livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva. Antes de mais nada, agradecer ao Canteiro de Fraternidade, Pronto Atendimento Espírita, a casa espírita a qual eu frequento há um tempinho, e sou muito grato, primeiramente por me acolher, por me receber tão bem, em seguida por ofertar todas as frentes de trabalho, todas as oportunidades que eu pude para poder prestar o meu serviço, né? E uma delas é essa aqui de fazer a exposição doutrinária ou pré-eleção, onde na maioria das vezes eu aprendo mais do que ensino. E aí eu faço um convite a vocês, reservem, né, um título, né, do nosso calendário mensal que a gente recebe nos grupos e afins, ou que está no mural. Reservem um tempo para poder fazer um estudo de um daqueles temas, né? Aí você vai normalmente ler, buscar a fonte, ver o livro, ler o texto do livro, vai buscar outras fontes, outras informações, e vai chegar cada vez mais a ter um embasamento melhor, e talvez no momento da palestra, do palestrante, você, junto com as suas informações que você adquiriu, você também construir algo que ele talvez trouxe, visualizou de outra ótica. Mas o objetivo disso tudo é justamente esse. A gente aprende muito na hora, né, de se preparar para apresentar, para entregar essa mensagem, né, do Evangelho de Jesus para vocês. Então, é muita gratidão ao Canteiro de Fraternidade por me disponibilizar essa frente de trabalho, essa oportunidade. E espero fazer o melhor aqui. Se por algum acaso, alguma palavra que eu falar, alguma coisa que eu comentar não lhe agradar, pode ficar à vontade de buscar uma outra palavra, uma outra posição, para que a mensagem chegue da melhor forma possível. E essa é o importante, tá? A mensagem realmente chegar. Tá? Cada um no seu tempo, né? A gente não vai querer aqui que amanhã a gente seja anjos, né? Seres angelicais. Então a gente está numa evolução, numa etapa que aos pouquinhos, cada um com sua dificuldade, alguns com algumas facilidades já adquiridas de existências anteriores para poder ofertar nessa existência aqui agora. Então, mais uma vez a gratidão ao Canteiro de Fraternidade, e vamos começar a bater esse papo, né? Eu sempre trago nas minhas exposições um cunho assim mais de estudo. Nesse caso eu vou fugir um pouquinho, no passado, numa palestra, exposição passada, eu fugi um pouquinho. Nesse também a gente vai ali próximo, não um estudo sistemático, né, mas vai ter, querendo ou não, tem ou realmente o estudo para poder dar um embasamento. Então o texto aí se intitula Na Pregação, né? O que seria a pregação é justamente aquele ato de você pregar a palavra, né, os ensinamentos de Jesus, seja dentro de um centro espírita, de uma igreja, ou seja na rua, como a gente vai conversar há pouco. E aí o texto ele inicia com um questionamento, que aí eu vou fazer logo em seguida, mas para a gente se ambientizar, para a gente aqui criar esse clima
né, de harmonia, vamos assistir um vídeo que vai falar aí da parábola do bom samaritano. Não sei se todos conhecem, eu também não conhecia tão por detalhes, digamos assim, né? Realmente bem superficial. E esse trabalho me fez aprender um pouco. Então vamos lá, vamos para o vídeo agora.
Muito bom, né? Então, a gente viu aí, é uma parábola do Evangelho de Lucas, e a gente percebeu que um homem foi assaltado, né? A rua foi ferido, deixado ali quase morto. Passou um sacerdote, foi aquele senhor primeiro, né? Passou do lado. Em seguida veio um levita, que também passou do outro lado e foi-se embora. Mas chegou o samaritano, que aí sim pegou, cuidou, né? Levou ele para uma hospedagem, deu ali um certo valor e disse que cuide dele, dando o valor, cuide dele, que quando eu retornar eu vou acertar o resto das despesas dele, né? E isso tudo ocorreu porque um perito da lei, né, questionou Jesus, né, se ele estava cumprindo com os mandamentos, os ensinamentos, né, e se ele poderia herdar, né, o reino dos céus. E aí ele disse que beleza, tudo certo. Palavras minhas, até aqui. Você está fazendo tudo certinho, porém, vai e ame, faça isso, ame o seu próximo. E ele perguntou quem é o próximo. No caso, o próximo é qualquer um, né, que a gente vê pela frente. Então, vai aquela máxima, né, de amar o próximo como a si mesmo. Então, o samaritano realmente fez o que ele gostaria que fizessem por ele. Então, essa. E aí vem a pergunta, né? Você tem esperança de dias melhores? Dia em que vai haver o amor ao próximo dessa forma, a igualdade, vai haver a fraternidade entre todos, né? Onde o mal, e aí eu já trago aqui também alguns outros dias melhores, né? Quando o mundo vier e se inundar das sublimes vibrações da fraternidade legítima. Isso aqui são frases retiradas desse texto. Então, dias melhores também, que nessa era de compreensão e paz entre as criaturas, onde todos serão compreendidos, haverá paz reinando, né? Onde o mal não terá acesso, onde não haverá lugar para a sombra, porque o bem e a luz lhes serão magnífica constante. Então, você tem esperança desse dia? Todos nós temos, né? Todos nós temos esperança desse dia. E o livro faz um convite, né? Por isso, luta e sofre, confia e espera. O que seria esse luta e sofre, confia e espera? Luta e sofre, confia e espera o advento de uma fase áurea. Então a gente realmente tem que lutar por isso, sofrer algumas consequências disso, a gente vai falar um pouco. Confiar e esperar, né? Não é só lutar, sofrer, mas também tem que confiar que vai chegar. Então, fazendo a sua parte e esperar. Então, o advento de uma fase era rica de espiritualidade, com inteira ausência dos sentimentos inferiores. É o que a gente está hoje passando aqui no planeta Terra. Ainda a gente sofre, tem influência desses sentimentos inferiores, que a gente vai ver no próximo quadro. Por isso, a gente está nessa situação, nesse mundo de expiação. Tá? Então, a esperança para você de dias melhores, né, faz sentido? Responde aqui nos comentários, manda aqui para a gente ter esse diálogo. Enquanto isso, eu vou beber uma aguinha. Faz sentido ter esperança de um futuro melhor? Esse futuro, me responde aí, que a gente vai falar já já. Esse futuro, ele é para os meus filhos, meus netos, ou eu vou poder usufruir disso? Esse futuro melhor, esse dia melhor, é no plano espiritual ou no plano carnal? Responde aí, bota aí nos comentários para a gente ver. Então vamos lá. Então, quais são também esses sentimentos inferiores, né? O ódio. Então vai ser uma época que vai ter ausência de ódio. Ódio esse que provoca guerra, que provoca discórdia, que provoca o conflito, né? A ausência do orgulho, que favorece a prepotência, né? Então, quando a gente
tem orgulho daquilo, a gente quer colocar aquilo em primeiro e até primeiro na frente dos outros. A ausência do ciúme, que acende o fogo do desespero. Então a gente, enciumado, a gente entra em uma competição sem busca, sem fim, né? A ausência da inveja, que estimula a concórdia. Então a discórdia, perdão, a concórdia é justamente o inverso. A inveja vai estimular a discórdia de eu desejar aquilo que não é meu, então eu vou provocar algum tipo de situação para que aquela pessoa a qual eu tenho inveja venha a perder aquilo que eu gostaria que fosse meu, entende? Então, que também já tem um pouco a ver do que a gente viu um pouco em cima do orgulho, né? E o que eu mais assim gostei, a ausência da ambição, que abre caminho à loucura. Esse mundo louco que a gente vive é, não vou dizer puramente, mas é muito por conta da ambição que a gente está querendo algo sempre mais, a gente quer algo que o próximo também tem, e aí a gente fica nessa loucura de correr atrás. Então a gente está em busca sim de dias melhores, justamente para sair da influência desses sentimentos ruins. E aí eu já faço um convite para vocês. Vamos buscar se afastar desses sentimentos o quanto antes, né? Porque a gente vai cada vez mais, digamos assim, purificando nosso espírito, né? Se preparando. Acho que a palavra melhor é essa do que purificando. Então, nós continuamos, o texto continua. Então a gente já vislumbrou, desejou dias melhores, já sabe quais são os sentimentos que lá e o que é que nos espera lá. E a gente visualiza agora que esse mundo não vai ser exclusivo dos nossos netos e filhos. Ele vai pertencer também a nós, né? A gente que está construindo isso hoje. Então, nós estamos construindo o futuro de amanhã, nós estamos construindo esse tempo, esse terceiro milênio, essa civilização luz que a gente vai ver mais à frente, essa coisa maravilhosa para nós mesmos usufruirmos. E será pela reencarnação que estaremos lá amanhã, né? De novo, no cenário terrestre, ou seja, aquela pergunta que eu fiz lá na frente, a gente responde aqui agora. Vai ser realmente encarnado que a gente vai usufruir, né? Óbvio que o plano espiritual também tem esses sentimentos suaves, esse sentimento de amor, de luz, né? Então a gente também na Terra vai usufruir desses sentimentos, né? Então colheremos o fruto do nosso plantio hoje. Lá, quando chegar, nós iremos colher o fruto que estamos plantando hoje. E aí vem a pergunta: o que é que a gente está plantando hoje? Tá? O que é que a gente está plantando hoje? E o que é que foi plantado em milênios passados? Que é o que a gente vai ver aqui agora. Então, ontem, né, de redentoras lutas do cristianismo, do evangelho, desse evangelho de amor, né, que nós lutamos em tempos idos, momentaneamente hoje esquecidas. A gente sabe que a gente tem aquele véu do esquecimento, né, para poder justamente conseguir lidar com algumas situações na existência atual, né, que a gente adquiriu em poeiras dos milênios. Na atualidade, estamos igualmente contribuindo para a edificação do porvir, que é o que a gente viu ali. A gente vai colher o que a gente está plantando na atualidade. Então, o que é que vocês estão plantando? O que é que Luiz está plantando? O que é que nós estamos plantando? Então, a gente já falou aqui desse dia que vai chegar, desse tempo áureo, dessa civilização luz, desse terceiro milênio, em onde a fraternidade será legítima. A gente falou aqui que nós iremos usufruir, né? Não só nossos filhos e netos, mas nós também, por conta da reencarnação. E a gente visualizou aqui que nós estamos fazendo hoje o que nós vamos usufruir lá na frente.
Tá? Então, vamos manter essa linha do pensamento que vai ser importante para a construção da nossa exposição. E o que é que a gente está fazendo? Vamos sempre lembrar que nós iremos colher o que a gente está plantando. E aí, a gente percebe que ao longo desse milênio, essa poeira de milênio que a gente viu agora há pouco, a gente percebe que a ciência evoluiu muito. A gente percebe que a engenharia evoluiu muito. Grandes arranha-céus, arquitetura, psicologia, entre outras também ciências. Né? Porém, vem uma pergunta. De que equivale isso tudo evoluir, né? Se a gente ainda é deficiente espiritualmente? Então, as conquistas materiais que eu coloquei aqui, não estou falando sua nem minha, estou falando da humanidade, tem evoluído, isso a gente percebe. A gente descobriu que a Terra não é plana, descobriu que tem gravidade, a gente foi para a Revolução Industrial, que teve as evoluções, né, tecnológicas, que infelizmente viraram algumas guerras, foram utilizadas para um sentido diferente, que aí provocou-se guerras. Então a gente teve todo esse avanço, e realmente foi um avanço. O homem criou o carro, criou o avião, né? Outras avanços na parte da ciência mesmo, do corpo humano, de cirurgias que antes não era possível, ou cirurgias que antes tinham a fatalidade, uma taxa de natalidade, de fatalidade, perdão, muito alta, e agora se faz com mais tranquilidade, com mais segurança. Então tudo isso evoluiu. Nós evoluímos materialmente, evoluímos intelectualmente. Porém, moralmente, continuamos deficientes. E aí já está na hora de a gente justamente dar esse contrassenso, né? E tudo onde tudo começou dessa questão espiritual, essa questão da moral. Onde tudo começou? Tudo começou com o nosso irmão Jesus, né? Ele nos ensinou através do seu exemplo o evangelho de amor, né? Ensinou através das parábolas, porque não estávamos preparados para ouvir a verdade, digamos assim, de uma forma direta, né? Foi traído e condenado à morte. Em seguida, mais deixou, né, esse legado, esses ensinamentos a seus discípulos, né? Fazer uma enquete aqui rapidamente. Lista aqui para mim o nome dos discípulos que Jesus deixou e que, digamos assim, os três maiores, né, que seguiram aí a Jesus. Lista aqui para mim enquanto eu vou beber mais um golinho de água. Para saber se vocês estão sabendo mesmo. E se não souber, fica o convite. Dá uma pausa aqui no vídeo, vai na internet, pesquisa para a gente criar esse senso, esse conhecimento evangélico, que é muito importante. A gente sabe que a gente tem que fazer dar o nosso testemunho através do exemplo, né? Mas a gente tem também ter essa base, né, evangélica. E fazendo um ponto que eu falei lá no início, esse estudo que eu convidei vocês a fazerem de qualquer um dos temas ali da grade, né, da exposição do canteiro, vai justamente trazer um pouco dessa possibilidade de vocês terem contato com o Evangelho, né? E óbvio que alguns talvez já leu a Bíblia toda, outros não, que já leu o Pentateuco, né, os 5 livros todos, outros não, eu inclusive não li todos, né? Mas fica aí sempre o convite, né? O convite de a gente ser melhor, fazer melhor também, né? Então os discípulos, plenos de alegria, anunciavam o Evangelho. Então correram, né, os 4 mundos para anunciar, os 4 cantos do mundo, quero dizer, para anunciar o Evangelho. Eram eles, já naquele tempo, os precursores, os pioneiros da civilização do 3º milênio. Eis que o Evangelho é insofismavelmente a base, o alicerce, o fundamento, a pedra angular dessa civilização luz, que o mundo conhecerá. Então tudo está baseado
né, todos os ensinamentos baseados no Evangelho que Jesus nos ensinou. Tá? Então, foram os discípulos, os pioneiros e precursores para poder realmente espalhar essa ideia do cristianismo na época, né? Hoje a gente está mais voltado para a doutrina espírita, que tem a sua base no cristianismo, e o cristianismo, esse evangelho, foi espalhado por conta desses discípulos, né, de amor, que deu a vida, né, para espalhar isso. E aí eu faço um convite aqui para vocês. Eu vou colocar, eu vou colocar no link, o link do vídeo aqui na nossa descrição desse vídeo, tá? É a história do cristianismo como você nunca viu. São frequentadores de uma outra religião, na verdade, de uma vertente do cristianismo, né? Os batistas, que muito bem elaborado, a parte ficou muito legal mesmo. Fiquei fantástico. Fiquei abismado. São 6 episódios, cada um em torno de 30 e poucos minutos. Acho que um vai até 40 minutos. Eu não consegui parar de ver. Assisti o primeiro, já mandei para minha esposa, já mandei para minha família, para o grupo da família. Estava guardando essa surpresa antes de mandar para o grupo do canteiro, obviamente, né? E já assisti o primeiro, já fui pro segundo, depois fui pro terceiro, e aí eu pausei um pouquinho por conta de Lucas, etc. Fui pro quarto, quinto e consegui concluir no sexto. Então, realmente, eu que não gosto muito de história, eu acho que talvez nessa maturidade, entre aspas, né, que antes eu não gostava, talvez agora estou começando a gostar um pouco mais, mas gostei de ter visto, talvez nessa ótica do cristianismo, que agora eu estou mais envolvido na questão religiosa, né, na doutrina espírita. Então me fez primeiro assistir para poder, o fato de eu ter assistido foi para me preparar para essa exposição. Me preparei, aí eu já comecei a já migrar outras curiosidades, como onde a doutrina espírita se encaixa na história do cristianismo. E aí foi legal ver, eu vou dar um spoilerzinho pequenininho, tá? Que lá no século 1700, acredito eu, que se instaurou a era da racionalidade, onde tudo se buscava uma razão científica. E 160 anos depois, mais um século, na verdade eu acho que foi coisa próxima de realmente quase um século, surgiu o espiritismo. Talvez ao longo, enfim. E aí, justamente puxando dessa era da racionalização, da racionalidade, de buscar saber a origem das coisas, baseado na ciência, que teve realmente um recorte disso, tudo era baseado na ciência, daí que surgiu também, né, a questão dos cálculos e etc., ciência, a parte do corpo humano. E aí que eu consegui ligar, né, o porquê que o espiritismo ele tem essa base forte nessa tríade, né, ciência, religião e filosofia. Então, e tudo baseado, né? Tanto é que Kardec defende que se a ciência não provar, a gente também não tem que seguir, né? Então, tudo tem que ser baseado na ciência. Então, é uma fé raciocinada. E foi muito bom. Eles não falaram hora nenhuma do espiritismo, falaram de uma diversidade de vertentes, tá? Do cristianismo, acredito, cristianismo mesmo, mas foi muito bom. Muito bom. Eu consegui visualizar em que momento o espiritismo daquela fase da história surgiu, e tem muitas outras coisas que, como eles falaram, normalmente era de ano em ano, mil anos, ou
fração disso, 300 anos, que era muita coisa para falar, e eles realmente fizeram alguns recortes, não puderam falar tudo, mas eu entendo, mas foi muito bom. Então eu recomendo a vocês, vou colocar aqui o link do primeiro episódio na descrição, e em seguida vocês vão assistindo o restante, tá bom? Então, parabenizar, antes de tudo, ao pessoal envolvido nessa iniciativa, muito boa mesmo, né? Foi realmente uma iniciativa muito boa para o cristianismo. Bom, então, ao longo dessa história que vocês vão assistir do cristianismo, nós visualizamos que os cristãos foram muito perseguidos. Muito perseguidos. Isso porque no início, né, a gente lembra que eles tinham adoração a muitos deuses, e o cristianismo prega o quê? A adoração apenas a um Deus. E no momento que o cristão ele rejeita adorar os outros deuses, ele era perseguido nesse momento. Tá? Então, por isso que eles foram perseguidos, foram mortos cruelmente, né? Foram martirizados no momento que se chegava uma certa quantidade de cristãos, eles começaram a, digamos assim, buscar formas de eliminar aquele povo. E uma forma que a gente sabe, talvez alguns não tenham conhecimento, seria jogar aos leões, né? Que o texto aqui que a gente está lendo, ele fala justamente disso, então é bom pontuar. Então, ser jogado a leões, ser feito de tochas humanas para queimar, para iluminar a cidade, foram uma série de atrocidades que foram feitas com o cristão por conta, né, de espalhar esse evangelho, né? O cristianismo ele vinha crescendo, né, exponencialmente, e incomodando alguns, né, que não aceitava que ele não fosse o rei da adoração, né, o Deus que os cristãos adoravam. Então, com isso, eles foram perseguidos, mortos, etc. Ultrajados muitas vezes quando eles iam nas casas, iam nos locais e pregavam ali o evangelho, e as pessoas não davam conta, faziam chacota e eram incompreendidos também. E muitos morreram na defesa desse ideal, né, do único Deus, e não aceitando adorar outro Deus. Então, o vídeo mostra bem detalhadozinho, fala um pouco também do histórico da Igreja Católica, as suas divisões, as suas reformas, aí foi para protestante, reformista e ariano, enfim, realmente é muito, muito bom, e se eu tiver tempo eu vou assistir pela segunda vez. Mas o que vale é isso, os discípulos, né, assim como Jesus, que foi traído, foi condenado à morte, que morreu defendendo a sua causa, né, a causa de adorar a um só Deus, né, e defender e espalhar esse evangelho de amor. Outros discípulos e muitos outros cristãos também morreram defendendo isso. Então, hoje, a gente pode dizer que hoje não há digamos assim, a morte. Óbvio que muita coisa aconteceu, os colonizadores vieram aqui para o Brasil, colonizaram índios, escravos, etc., que está tudo no vídeo, assistam. E assim como na Grécia, aqui também, em um dado momento, todo mundo que nascia basicamente já era batizado. Então, realmente tem aí uma série de fatores porque que, graças a Deus, a perseguição não continua. Mas sigamos, e vale de questionamento, né, de uma reflexão, né, o que é que a gente está fazendo por esses irmãos que deram a vida, lembrando que alguns deles que passaram milênios anteriores pode ter sido próximo da gente, né, em uma outra reencarnação. E essa missão, né, de evangelizar, de missão de propagar, de seguir, né, ela prosseguirá. Ela prosseguirá a mensagem evangélica. Aí a gente tem algumas frentes, né, a doutrina espírita como por si só, que vai fazer
esse anúncio, né, que veio na verdade consolar personalidades. Então a gente tem personalidades espíritas e também os católicos que também vão fazer aí essa campanha, né, de propagação. E você e eu, a gente também tem esse poder, né, de espalhar, de levar a mensagem. Então vamos realmente fazer isso. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer jus a todo o esforço que a gente viu aí há 2 milênios que já se passaram desde a presença do nosso irmão Jesus, né? E aí vem um ponto importante, né? Que sem um conhecimento e sem a assimilação evangélica, daí que eu fiz o convite de vocês para ler, buscar, aprender, estudar o evangelho, tão cedo conhecerá o mundo dias melhores. Então, a gente realmente precisa ter esse embasamento evangélico, além de todo o conhecimento intelectual que a gente vem adquirindo aí ao longo dos anos. A gente também tem que ter essa evolução moral a gente vai retirar esses ensinamentos em cima do evangelho. Então fica aí o convite para buscar aprender mais do evangelho. Se o espírito do cristianismo não for realmente sentido e aplicado, o mundo de amanhã assemelhará-se-á à imensa necrópole, o cemitério, com soberbos e glaciais sarcófagos. Então, se a gente realmente não sentir e não aplicar o evangelho, isso tudo não vai valer de nada. Vai ser um grande cemitério onde tudo vai estar ali sem graça, sem finalidade. Não estou dizendo que o cemitério é isso, mas eu digo que a movimentação, né, de você realmente ir, aplicar, sentir e fazer, de nada vai existir. Insensíveis, sem calor, sem vida. Então vai ser aquela coisa morta. Sepultura triste, guardando as cinzas da presunção e da vaidade. Então a gente pode estar por trás, né, desses dois sentimentos, presunção, vaidade, orgulho também, né, para justamente não levar, né, esse espírito do cristianismo à frente. Lembrando que há alguns milênios atrás, nossos irmãos que estavam trazendo esse evangelho para a gente, que a gente aqui agora, nós somos cristãos, né, eles deram suas vidas, missionários que viajavam para continentes diversos para levar a palavra, levar esse ensinamento, eles iam sem pensar em voltar, né? Às vezes já tinha idade avançada, que se deslocava para outro país e não sabia quando que ia retornar. Então, um triste fim seria ao espiritismo, ao cristianismo, de realmente a gente visualizar chegar nessa situação, né, onde não vê futuro, né, onde a única coisa que a gente vai ver seria todo esse esforço jogado fora. E aí eu faço um adendo que quando eu estava assistindo ao vídeo, que eu estou aqui pedindo para vocês assistirem, eu percebi também isso. Vamos ter cuidado com o nosso movimento espírita, para que também ele não caia numa maré de acomodação ou coisas afins. Então vamos realmente acender esse fogo de amor, de levar a palavra ao próximo para poder fazer, né, propagar, espalhar cada vez mais. Anúncio vivido. Urge, pois, seja o evangelho intensamente anunciado. Então é urgente que o evangelho seja intensamente anunciado, a fim de que o seu divino perfume aromatizante aromatize as florestas, campos, os mares profundos, os céus longínquos. Então é urgente, urge, é interessante, é importante que o evangelho seja intensamente anunciado. E aí a gente vê no slide anterior que se isso não ocorrer, todo esse sentimento ele vai morrer. E a gente vai perceber que no vídeo, nessa trilogia, nessa história, a gente vai perceber que alguns
em alguns momentos, épocas da civilização, alguns pontos culminou, mas um sentimento inferior. Por quê? Porque faltou a presença do cristianismo, faltou a presença do amor ao próximo, desse evangelho de amor. E no momento que falta isso, a outra parte ela ressalta. Então a parte do amor próprio, na verdade, a parte do eu, essa parte do egoísmo, né, ela ressalta e acaba por vezes acontecendo diversas mazelas à sociedade. Então é importante que esses dois, né, intelectual e moral, caminhem junto, tá? Não preconizamos o simples anúncio oral ou escrito. Então não dê apenas não faça apenas o anúncio simples oral ou escrito. Não apenas isso não é o suficiente, né? É importante que o anúncio seja vivido, né? Que seja exemplificado, né? Capaz de contagiar, de converter, de transformar. Quantos lhe sintam a influência dinâmica renovadora? Então é importante que a gente faça o evangelho, né? É fácil? Não é fácil. A gente tem diversas dificuldades aí para que isso ocorra, mas a gente tem que dar o primeiro passo, tá? Então, e tem uma passagem que diz que a palavra ela convence e o exemplo arrasta, né? Então vamos realmente contagiar, arrastar, né, os nossos irmãos com o exemplo. Na passagem estudo, ultrajados e incompreendidos, como a gente viu, os pregreiros do cristianismo fugiam para outras cidades, né, onde anunciavam o evangelho. Então, muitas vezes, vistos ultrajados, incompreendidos, eles fugiam para outras cidades, né? Mas por que eles fugiam para as outras cidades? Se aquela cidade ali não estava assimilando o ensinamento, né, a gente tem que dar um tempo para ela, talvez não seja o momento. Então, fugia para outras cidades, porém mantendo o mesmo denodo, a mesma força de vontade, o mesmo entusiasmo, o mesmo idealismo, a mesma perseverança. Então, não se esmuriava por isso, e sim você apenas entendia que aquela cidade não estava preparada e fugia, ia para outra cidade. Então, se você está ensinando, fazendo essa parte do ensinamento e o seu irmão não está assimilando, não está pronto para receber, foge para outra cidade, vai buscar outro irmão, aquele irmão não está no momento dele, né? Então, óbvio, não é abandonar, ninguém gostaria de ser abandonado, mas é dar o tempo para ele, né? Então, coragem. A civilização do terceiro milênio ficará retardada se cruzarmos os braços. A gente não pode, então, cruzar os braços e esperar que a coisa aconteça. A gente faz hoje o que a gente vai colher mais à frente. A civilização do terceiro milênio, quem está fazendo ela, quem está construindo ela, quem está plantando ela, somos nós. Então, vamos lutar, vamos sofrer por isso, vamos confiar e vamos esperar. Será um agradável sonho se não aliarmos a todas as conquistas da ciência o mais belo aspecto da vida, que é espiritual. Então seria um sonho agradabilíssimo se a gente realmente não pôr a mão na massa. O mais notável monumento que a ciência construiu, olha que interessante agora essas últimas frases. O mais notável monumento que a gente viu que a ciência construiu ao longo desses milênios pode se converter num instante em escombro e cinza. Então aquela edificação forte, imponente, alta, esbelta, seja o que ela for, com altíssimo tecnologia que foi construída em pouco tempo, ela pode virar escombro e cinza em um piscar de olhos, né? Mas o coração que pela força do evangelho se ergue para o amor é luz dentro da eternidade, que nunca mais se apagará. Então, meus irmãos, é com essas últimas palavras que deixa eu voltar aqui a iluminação.
que eu trago para vocês, né, essa passagem, esse texto, né, e que, em suma, ele faz um convite a gente para poder ir à frente e espalhar o Evangelho. Lembrando que espalhar o Evangelho com o exemplo, não é somente com as palavras, não é somente com um anúncio, né, no jornal, com o exemplo. Né? Vamos fazer de nós evangelhos vivos e ensinar isso aí aos nossos irmãos. Então, que tenhamos todos uma boa tarde, tenhamos todos uma boa semana que se abre aí, de muita paz, de muito amor a todos. Que Jesus continue sempre nos abençoando. Que assim seja. Vamos finalizar esse momento doutrinário de hoje agradecendo a Luiz Barros pela oportunidade de nos entreter com os conhecimentos doutrinários acerca da doutrina espírita e pelas reflexões consoladoras do Evangelho de Jesus. A nossa gratidão também se estende ao canteiro de fraternidade Pronto Atendimento Espírita por esse momento ser tão importante em nossas existências. E a oração de encerramento será através de um poema intitulado de A Vitória da Vida, de Amado Nervo. Pobre de ti, se pensas ser vencido. Tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como se em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Se imaginares perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para a frente é a decisão firmada em tua mente. Muita empresa esborra-se em fracasso, ainda antes do primeiro passo. Muito covarde tem recapitulado antes de haver a luta começado. Pense em grande e os teus feitos crescerão. Pense em pequeno e irás direto ao chão. O querer é o poder arquipotente, é a decisão firmada em tua mente. Fraco é aquele que fraco se imagina, olha ao alto e ao alto se destina. A confiança em si mesma é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança, nem mais forte o mais rápido disco lança, mas o que vai certo em si, firme e em frente, com a decisão firmada em tua mente. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e até a próxima.